Está no ar o programa alternativo. Apresentação: Giancarlo, FRC. Alternativo. E aí, pessoal, sexta-feira, sejam bem-vindos a mais um Alternativo. E aí, tudo certo com vocês? Por aqui tudo certo. Se tiver no trânsito, tome cuidado, certo? É hora do rush, né? Por assim dizer. E hoje a gente vai bater um papo com a Bruna Tsuruda, que é a guitarrista. É ela que está aí há um tempo já, mais de 8 anos aí na música, e teve aulas com grandes guitarristas, teve a influência também, que depois a gente vai comentar. Olha, vai estar incrível esse papo. Antes de mais nada, comecem a compartilhar, mande aí o aviãozinho, né? rebeldiafm.com.br. Você pode mandar aí pelo seu Instagram. Não esqueça de me adicionar também, @giancarlo.frc. Lá no meu link tem um Linktree, onde tem outras plataformas como YouTube e Spotify. Provavelmente o nosso bate-papo vai subir para o Spotify, certo, pessoal? Talvez não com as músicas, né? Mas o bate-papo com certeza. Não vamos perder essa, não. Quem chegar na metade, chegar depois, olha, pode ir lá no meu Spotify que vai estar lá esse baita papo. E as músicas é só para quem prestigiar ao vivo. Não esqueçam de adicionar a Bruna também, @Tsuruda_Bruna, essa super guitarrista, esse super visual, a malvada, né? A banda que vem aí matando a pau, como dizemos aqui em Porto Alegre, pessoal. Rebeldia FM, um chute na mediocridade musical. E é isso. Para abrir as atividades, a gente vai tocar ou não? Eu acho que hoje eu vou fazer diferente. Vamos direto para esse bate-papo, vamos abrir com algumas perguntas. Eu só vou colocar aqui um recadinho e já volto, tá, pessoal? Fica ligado, o Alternativo está no ar. Salve, salve, galera. Clemente Nascimento, do Inocentes da Plebe Rude, passando aqui para deixar um abraço pro Giancarlo, que apresenta o programa Alternativo toda sexta na Rebeldia FM, tocando o melhor do punk rock e do rock alternativo pra você. É nóis. Inscreva-se no YouTube e no Instagram, @giancarlo.frc. Bruna, então, o pessoal já está participando aqui, né? Muito legal, né? Olha só, e o que te levou por essa opção, assim, na carreira musical, né? Como que foi o começo nessa história, assim, digo, desde pequena mesmo, por assim dizer, Bruna. Conta pra gente, assim. Bom, o que me fez optar pela música, pela guitarra, né? Principalmente ali no começo, foi a influência do meu pai, né? E mesmo ele não sendo músico, ele é um super apaixonado por música e ele sempre ouvia bastante música, principalmente nos finais de semana, né? Então eu tenho algumas nostalgias, assim, muito refinadas, né? Tipo, eu lembro de acordar no domingo de manhã ouvindo Eric Clapton, ouvindo Pink Floyd, Phil Collins, Guns. Então, assim, eu tive uma influência muito forte por ele, né? Do meu pai. E aí ele também tocava violão. E aí em algum momento eu pedi pra ele, eu tinha acho que 14 anos quando eu pedi pra ele me ensinar as primeiras coordenadas ali, né? Como que é? Dedo 1, 2, 3, 4, aquela coisa. E aí eu me interessei, né? Comecei a tocar. Ele tinha aquelas revistinhas de cifra, né? Eu aprendi a ler. E aí depois, quando a gente conseguiu comprar um computador, eu comecei a estudar pela internet. E aí fui, né? Depois de alguns anos ainda, que eu fui fazer aula com o meu primeiro professor, que foi o Fernando Pio. Mas foi culpa do meu pai, é isso aí.
Bruna, e você lembra, assim, da primeira vez que você subiu no palco, assim, qual foi a sensação, que idade você tinha? Caraca, essa é pra buscar lá no HD mesmo, né? Bom, a primeira vez que eu subi num palco, né? Não o meu primeiro show. Meu primeiro show não tinha palco, na verdade. Foi no pátio da escola, que eu estudava, né, no ensino médio. Eu tinha uma banda com os meninos e o público eram os meus amigos e meus pais. Então, não foi um show assim que eu me senti pressionada, né? Mas foi o meu primeiro show. Mas a primeira vez que eu subi num palco, que era num bar mesmo, que era todo ali um contexto profissional, digamos assim, foi... Acho que eu tinha 17 anos. 16 ou 17. E... Nossa, eu tava mega nervosa. Mas foi legal, eu me diverti, assim. Foi bacana. Eu era toda imatura, obviamente, 17 anos, assim, né? Mas foi importante pra minha formação de artista, sabe? No sentido de experiência mesmo, né? Mas foi um lugar... Eu não vou dizer o nome do lugar, né? Mas era um lugar bem underground, assim, digamos. Foi legal, foi divertido. Não, é impressionante a legião de fãs que você tem, né, Bruna? E vamos lá, então, mais uma perguntinha aqui. A sua fonte de inspiração, assim, e você é muito técnica, né? Existe algum processo, assim, que você segue? Um treinamento, estudo? Você tem alguma formação musical? É um dom mesmo, aliás, parabéns, né, pelo teu carisma, como eu disse, você tem aquele sorriso muito lindo, você é demais, a galera fica loucos e loucas por você no palco, nos clipes, né, você é uma pessoa real, né, como eu disse, não é poser. E aí, existe algum processo assim que você segue, um treinamento? Eu sei que você deve ter, porque você é professora também, né? E é isso. Bom, qual a minha maior fonte de inspiração? Eu poderia mencionar várias fontes, na verdade. Porque eu não tenho só uma grande inspiração, eu tenho várias inspirações, né? E claro que a gente se inspira em pessoas famosas, né? Grandes artistas, né? Mas... na verdade, as minhas maiores inspirações são as pessoas que eu tive convívio, né? Então eu poderia mencionar aqui meus professores, que foram o Fernando Pio e Edu Paes, que são gênios, são pessoas geniais, que são humildes também. E é muito bom se inspirar e se espelhar em pessoas desse jeito, sabe? Então eles foram muito importantes pra mim. Posso mencionar aqui meu pai também, que é um cara que me ensinou todos os valores. E um cara também que mostrou que persistência é uma coisa muito importante. Além dele ter me ensinado que Eric Clapton é o cara, que Jimi Hendrix, os Rolling Stones, né? Então ele foi muito importante na minha formação musical e na minha formação de pessoa mesmo, né? Minha avó também é uma pessoa incrível, que coloca nós, né, eu, minha irmã, meu pai, acima de tudo. Então é muito importante também ter esse tipo de pessoa junto, né? O meu namorado também é uma inspiração muito forte. Ele gastou todo o dinheiro dele com estudos e conseguiu uma carreira muito legal. Ele super se destaca na área dele. Então é importante também ter isso, né? Se inspirar na história das pessoas, né? E pessoas de verdade. Não precisa ser uma super pessoa tipo o próprio Jimi Hendrix, sabe? Eu posso me inspirar artisticamente nele, mas eu não conheci ele, né? Então é mais real a gente se inspirar em pessoas que nós tivemos convívio. Então são pessoas que eu me inspiro bastante. Esse negócio de dom não existe pra guitarrista não, viu? A gente pode ter um pouco mais de facilidade pra algumas coisas e tal, mas dom, nascer sabendo tocar guitarra, isso não existe, não.
Todo mundo tem que estudar. Quem você vê tocando bem é porque estudou. E eu estudei com o Fernando Pio, né? Foi um curso livre que eu fiz. Eu gravei o primeiro álbum com todas as coisas que ele me ensinou. Foi um cara muito importante, assim, na minha formação. E toda essa coisa de classic rock que eu tenho, de blues, veio muito dele, né? Toda essa veia que ele foi meu primeiro professor, né, de guitarra. Ele foi bem legal. E o Edu Paes, que é o cara que eu faço aula até hoje, né, já faz mais de 2 anos que a gente tá junto, e ele trouxe uma visão, assim, muito ampla de música pra mim, né? Então foi importante na minha formação como professora também, né? Porque hoje eu dou aula, então é importante saber coisas além da guitarra, sabe? Então é um cara que eu acho incrível também. Os dois são muito diferentes, mas são parecidos em alguns aspectos, e eu gosto demais de ter os dois na minha formação, assim. Pô, que legal. E Bruna, muitos, né, conhecem o grande trabalho aí da banda Malvada. Aliás, parabéns, né, a vocal, a baixista eu tava curtindo também, assim, a bateria, então, pô, fora você, né, Bruna? Não tô pagando pau aqui, mas, porra, a banda é demais, pessoal. Quem não conhece, eu acho meio difícil, né, quem gosta de música boa, assim, né. Aliás, apresenta, assim, fala um pouquinho da formação da banda. Eu gostaria também que você falasse um pouco mais da banda, assim, dessa formação, se teve outros integrantes ou não, como é que foi a história. E é verdade que ela surgiu na pandemia, esse projeto, por assim dizer? Sim, é verdade. A Malvada surgiu na pandemia. Vou colocar assim, 1 mês antes da pandemia, vai. O Thiago, claro, nosso empresário, contatou eu e mais 3 meninas. 2 não estão mais nessa formação da banda. Sobrou só eu e a Juliana Salgado, que é a baterista. E aí ele montou um grupo no WhatsApp com as 4 meninas. E nós conversamos bastante no grupo. E aí compusemos uma música. 2 músicas, que foi Mais um Gole, Cada Escolha Uma Renúncia. Então, assim, fazia um riff, mandava, aí a outra colocava uma melodia de voz, né, a outra pensava na bateria, e foi compondo assim, à distância, né, porque a gente já não podia se encontrar, por causa da quarentena. E aí a gente nem se conhecia, né, então, na verdade, a gente não podia se conhecer presencialmente. Foi muito louco isso. E aí o nosso primeiro encontro foi o primeiro ensaio pra gente ensaiar esses 2 singles. Inclusive, Mais um Gole é sobre a quarentena, é sobre a pandemia, do quanto a gente bebeu mais na pandemia. E aí nós nos encontramos no estúdio, ensaiamos os 2 singles, depois fomos pro estúdio pra gravar, né, essas músicas. Inclusive esse ensaio, esse primeiro encontro da Malvada foi no Rameu, né, que é um estúdio dos nossos amigos que a gente ensaia até hoje. Foi desse jeito, olha só. Então, Bruna, de certa forma, muitas músicas de vocês foram compostas online, né? Cada um num canto, assim, trocando informações, ligações, mensagens, áudios, né? Conta um pouquinho dessa história aí das composições. Então esses 2 primeiros singles, sim, foram compostos online, cada uma no seu quadradinho. Mas as outras músicas variaram, né? Inclusive as músicas desse álbum novo, que a gente vai lançar ainda, a grande maioria foi composta juntas, assim. Então, principalmente eu e a Ju, a gente gosta bastante de compor juntas. Então, uma traz uma ideia de riff e aí a outra ajuda a desenvolver e vice-versa, sabe? Então, é um jeito que funciona separado, mas funciona junto também. Então, a gente compõe de várias formas. A música, né, é a nova música Down the Walls. Nos conte um pouco sobre ela, assim, né, que é Pelas Paredes, né, a estética desse clipe, assim, dessa música, o som, os riffs. Olha, a música é
o vocal, assim, a batera, a tua guitarra, então a linha de baixo, a baixista também detona demais. Olha, parabéns à banda, o conjunto da obra desse clipe. O conjunto, a banda, entende? Olha, é demais, pessoal. Procurem no YouTube. Banda Malvadas já vai aparecer, né? Esse novo trabalho. E Bruna, nos conte um pouquinho, assim, sobre esse clipe. E, aliás, né? Parabéns de novo, né? Porque, assim, ó, é incrível. Ah, que demais que você gostou. Bom, Down the Wall está tendo uma aceitação muito boa da parte do público, tanto nos streams, nas redes sociais, quanto ao vivo, né? Então a gente tá recebendo bastante cover também, principalmente de meninas, assim, tocando. Então é uma coisa muito legal, assim, tá sendo muito massa. A gente já tava um pouco apreensiva pra lançar, porque é nosso primeiro single em inglês, né? Então, diferente, né? Querendo ou não. E, enfim, teve uma super aceitação legal e a gente tá amando. E vamos falar um pouco sobre a história da música, né? Essa música foi uma composição da Juliana Salgado, que é a baterista, junto com o nosso produtor Gil Daga, né? Então, a Ju, ela também é guitarrista. Então, ela compõe coisas, tem muitas músicas da Malvada que são dela. Essa parte instrumental, né? E uma coisa que eu gosto muito das composições da Ju é porque eu gosto de comparar ela com o Dave Grohl. Porque ele também compõe coisas na guitarra, só que ele compõe pensando bateristicamente, né? Então, pode reparar que as coisas do Foo Fighters são muito rítmicas, sabe? Então, Down the Walls é um riff rítmico, né? Você vê que tá completamente conectado com a bateria. Então, eu acho que é o grande diferencial, assim, da música. Eu acho muito, muito da hora. E aí tem aquele breakdown do Mal também. Enfim, é um musicão. Quem não conhece, escuta aí, gente, por favor. Como dizia o maestro pro Tonho Croco, né? No podcast alternativo, tem lá na primeira temporada um papo que eu tive com o Tonho Croco. Roqueiro aqui não se cria, roqueiro aqui não se criam. Assistam, acessem lá pelo meu YouTube, né? E o melhor caminho é o Instagram, @giancarlo.frc, lá tem um link. Aí, primeira temporada, podcast alternativo. O Tonho conta isso, né? Que o maestro falava pra ele: roqueiro aqui não se cria. Grande Tonho Croco da Ultraman. Aqui pelas ondas da Rebeldia FM, esse super bate-papo com a Bruna Tsuruda, que é demais. Bruna, olha só. Por que eu falei disso, né? Do maestro? Porque eu quero te perguntar agora que eu sou do estilo do Lenny do Motorhead, né? Que dizia tudo é rock and roll. Queria rotular ele como thrash metal, como qualquer coisa. Ele dizia, não, o que eu faço é rock and roll. Ele sempre dizia isso, né? E eu digo isso há muito tempo. Eu vi esses tempos aí também num podcast, até achei engraçado, porque é uma frase que eu sempre uso. O Thunderbird falou, né? Lá no podcast do carinha do Angra lá, né? E daí eu digo, olha que legal. Mas enfim, o que eu quero perguntar é o seguinte. Tudo é música, aliás, né? É rock e música, né? De qualidade. Como que tu vê, assim, o estilo de vocês, né? Quais são as dificuldades, né, que vocês têm aqui no Brasil? Porque o rock alternativo, né? Que é o hardcore, o punk rock, tudo que não está no mainstream não vai rolar, porque não dá pra ficar rico, mas dá pra sobreviver com a música, dando aula, fazendo shows, né? Mas grandes músicos ainda são professores, a maioria é professor, né? Professor de música, se formam em música, professor de história, que nem o Duda também tem no meu podcast há pouco tempo, né? Aliás, a maioria dos músicos são professor em alguma área, né? Assim, e muitos também são jornalistas, né? Enfim, é Brasil, né? Não dá pra viver do sonho, né? Infelizmente, eu costumo dizer assim que é um lance que eu respeito muito. E você
você, Bruna, você segue essa linha, né? Vivendo do sonho, mas com o pé no chão, claro. Mas assim, quais são essas dificuldades que você enfrenta, que vocês enfrentam aqui no Brasil, Bruna? Bom, na verdade, vai ser difícil em qualquer lugar do mundo, não só no Brasil, né? Mas acho que o mais difícil, e a gente tá tirando de letra, é a persistência, sabe? É saber que não vai ser do dia pra noite que vai acontecer, mas vai acontecer em algum momento, né? Então, persistir, acho que é a maior dificuldade que as pessoas têm hoje no mercado, de achar que vai acontecer do dia pra noite e tal. Mas eu acho que a Malvada tá indo muito bem nisso. A gente não deixa de acreditar no nosso projeto. E a gente já tá colhendo um pouco do que a gente plantou lá atrás, no primeiro álbum. É isso. É, isso aí. E aí, nos conte sobre shows, né? O mais importante que vocês fizeram, assim, ao longo da carreira já da Malvada, ou na sua carreira solo, né? Qual cidade, qual público que teve a melhor receptividade? Espero logo vocês aí, produtores de produtora Opinião, né? E o Paulo, não vou citar nomes aqui, mas tragam as Malvadas. Pô, a banda é demais, a galera vai curtir demais. Venham pra Porto Alegre. Vou tentar fazer esse agito cultural, né? Eu sou meio agitador cultural, nós da Rebeldia como um todo, porque a gente apresenta sons novos, a gente apresenta, claro, fora do nicho de vocês ali, do segmento de vocês, que vocês são super conhecidos, talvez alguém aqui da rádio, principalmente os ouvintes, não tenham conhecimento do som de vocês, que é super normal, né? Porque hoje é tudo muito segmentado, a gente acha que não. Nos anos 90 era a tal das tribos, né? A galera do pagode, do thrash, do punk, era tudo meio assim. E falaram que hoje é tudo junto e misturado. Não é tudo junto e misturado, não. Se você for ver, é bem separadinho, né? Mas assim, produtores, tragam. Eu, como agitador cultural, vou fazer uma força, mostrar esse trabalho que depois vai subir pro Spotify, vai ficar lá para quem perdeu quando entrou no meio da entrevista do bate-papo. Pode ir no meu Spotify, Melhor Caminho Instagram, @giancarlo.frc, sobe lá, clica e Spotify, certo? E aí, qual foi? Quem teve a melhor receptividade? Qual foi o show mais importante que vocês fizeram, Bruna? Conta pra gente. Bom, a Malvada fez muitos shows importantes, viu? Até agradecer o Thiago Claro, que é ele que trabalha nessa parte de shows. Então a Malvada tocou no Rock in Rio. A gente fez Angra Fest também, que foi muito legal. Fizemos 2 cidades com eles. A gente fez Matanza Fest. Fez Shamrock Fest também. Nós tocamos com a Pitty. Esse show foi muito, muito incrível. Mas o show mais importante que nós fizemos até hoje, inclusive para o maior público, foi o Best of Blues, que foi um show gigantesco no Ibirapuera. E nós tocamos com Tom Morello e Extreme. Eu lembro de estar no palco, olhar pro lado, e o vocalista do Extreme tava assistindo o show, assim, curtindo. Foi, assim, uma cena que eu vou guardar na minha memória pra sempre. E esse show foi muito especial, foi muito legal. E, bom, aí tem muitos festivais que estão por vir aí também, nos próximos anos, e tocando as músicas novas. O nosso bate-papo tá demais, né? Pena que tudo tem vocês já de antemão, você, Bruna, e a banda toda já está convidada para quando estiverem em Porto Alegre no podcast Alternativo, a gente bater aquele bate-papo sem horário, tá? Mas temos tocar o som também, depois que você vai selecionar, né? A música de vocês e vamos nessa pegada, assim, deixa eu pensar uma pergunta aqui, uma bem clássica, daquelas tipo Jô Soares. A Bruna aos olhos da própria Bruna. Soranda. Essa pergunta é clássica, virou de frente com Gabi, né? Bom,
É difícil falar de mim mesma, assim. Eu acho. É difícil não parecer egocêntrica fazendo isso. Não sei. Bom, vou rasgar elogios aqui pra mim. A Bruna é muito modesta, muito maravilhosa. Brincadeira. Bom, a Bruna é uma guitarrista muito esforçada e muito apaixonada pela profissão dela, pela banda dela, que é a Malvada. Ela também ama os alunos dela e gosta muito de dar aula. Também ama os cachorros dela. E a Bruna é uma pessoa muito sonhadora. Acho que é isso, dá pra não ser tão mala, né? Bom, Bruna, muito obrigado pela participação aqui no Alternativo. Acho que a repercussão foi boa aqui, muitas mensagens mesmo. E olha, incrível essa tua participação aqui ao vivo. E eu só quero dizer que só tenho a agradecer, entendeu? E aqui no Alternativo é isso, a gente toca todas as tribos, né? Do rock and roll. E na sequência a gente vai tocar a playlist que a Bruna selecionou. Se não der todas, a gente toca no próximo programa, não vai ter problema, não tem problema. Vai tocar as Malvadas, a Malvada na verdade, né? No singular. E parabéns à banda, a caminhada vai ser longa, mas é sucesso certo, não desistam dos sonhos, porque vocês sabem que o rock tá voltando, né? Olha o que tá acontecendo na cena aí, os sertanejos envolvidos em treta, os rappers e todas as pops, e tá na hora do rock voltar. Pô, o David Grohl pisou na bola. Mas, cara, olha que vida pessoal não tem nada a ver, né? Mas o pessoal mistura muita coisa, mas hoje em dia é complicado, né, meu? O que eu vou dizer, né, meu? Eu não digo nada, ninguém é perfeito, né, meu? O que eu tenho pra dizer é que o rock tá chegando, vai voltar pro mainstream e sempre esteve onde deveria estar, no underground, no alternativo, sempre, né? Sempre aqui em Porto Alegre tem shows, é uma cidade muito cultural e todos os shows lotam. Deus do punk rock, do hardcore, do thrash metal lota, certo? E passa aí, né, as plataformas digitais, o contato. E muito obrigado mesmo, você é linda demais, tocando guitarra, com todo respeito, lógico, né? Você é uma moça comprometida, né? Mas, assim, você tocando guitarra é algo incrível, a banda toda é incrível. E é isso, né? Acho que é isso, né, Bruna? Vamos passar aí, então, a playlist na sequência, a gente vai fazer isso aí, então, certo? E aí depois eu volto para encerrar o programa, porque foi muito legal, tá certo, pessoal? Quero agradecer ao convite, né, do programa Alternativo. E, bom, para quem não conhece o trabalho da Malvada, por favor, entre lá no Spotify, no YouTube. Temos lançamentos previstos ainda para esse ano. Siga-nos nas plataformas digitais, no Instagram, no YouTube, Spotify, TikTok. E é isso, galera. Espero que vocês gostem aí das músicas que eu escolhi pra vocês escutarem. Valeu! Alternativo! Inscreva-se no YouTube e no Instagram, @giancarlo.frc. Rebelde FM.